Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do UnitCast, o Risco do Sucesso. E agradecer os nossos patrocinadores que estão conosco desde o início dessa jornada. Meu amigo Carlos Magalhães, lá de Salvador, pessoal da RapGen. Outro amigo nosso, Bruno, da Starken, de Florianópolis. E o nosso grande amigo Jair, da Wagner Regulador de Sinistros, aqui de Curitiba. E realmente é um trio, na verdade, um trio de empresas, empresários, seres humanos diferenciados que apostaram nesse projeto desde o início e estão conosco desde o início apoiando essa ideia que tem o grande propósito, o nobre propósito de trazer histórias especiais, compartilhar insights e dizer, na verdade, né, para as pessoas qual é o risco do sucesso. Né? Mostrar para as pessoas, através de suas histórias, o que eles passaram em suas vidas, né, os cases, os insights, para que nós possamos aprender e gerar essa informação, esse conteúdo de valor, para que nós possamos impactar muitas vidas através desse projeto que é o UnitCast, o Risco do Sucesso. Hoje nós temos um tema muito especial e pelo qual nós passamos recentemente, né, nos últimos 2 anos, e hoje nós vamos falar de um tema que nos traz muitas boas lembranças e como a presença e o afeto transformam a fase final da vida. Nós vamos falar de medicina paliativa. O campo da medicina que nós descobrimos que existe desde a década de 40 e iniciou lá na Inglaterra. E foi criado esse campo da medicina paliativa pela doutora Saunders. E no Brasil é recente, a nossa convidada vai falar a respeito da história da medicina paliativa no Brasil, mas ela faz muita diferença. Sem muitas delongas, eu tenho o prazer de anunciar, de falar dessa pessoa tão especial que Deus colocou no nosso caminho, que é a doutora Glaura Guimarães Maiusso Brauna, médica formada pela Univille, especialista em clínica médica, e está concluindo uma especialização em cuidados paliativos pela Casa Cuidar. Trabalha no SUS de Joinville com o serviço de atendimento domiciliar para pacientes em fase final da vida e que precisam de cuidados paliativos. Atua também no atendimento ambulatorial do Hospital Dona Helena, além de ser médica plantonista. Muito bem-vinda, doutora Glaura, ou devo dizer anjo da guarda, né? Na nossa família, a senhora é esse o apelido, não tinha como nós chamarmos diferente, né? Por tudo que a senhora e a sua equipe fez durante o processo que nós tivemos com o seu Aquilino, com o meu pai, que hoje, inclusive, está fazendo 30 dias, né, da partida dele, do falecimento dele. E é muito importante para nós trazermos para o nosso público, para quem assiste o UnitCast, o Risco do Sucesso, essa experiência que nós tivemos, porque muitas famílias precisam conhecer sobre esse tema. Né? Muitas famílias passam por esse problema. Então, seja muito bem-vinda, uma satisfação enorme tê-la conosco e poder compartilhar, trazer todo esse conhecimento e principalmente o lado humano, né? Porque nós percebemos na pele que as médicas, a equipe, na verdade, né, que atua no Hospital Municipal São José, a quem nós mandamos um abraço muito especial e a nossa eterna gratidão, são todos anjos da guarda, né, porque são pessoas, antes de serem médicos, antes de serem técnicos, são seres humanos que sabem acolher. Né? Então, doutora, seja muito bem-vinda, uma satisfação tê-la aqui conosco. A palavra é toda sua. Obrigada, Cristiano, por todo esse carinho. A recíproca é verdadeira. A gente se apega com alguns pacientes, algumas famílias, a maioria. Então, vocês moram no nosso coração, vocês são muito especiais para nós também. Obrigada pelo convite. A gente está aqui para estar discutindo esse assunto, um bate-papo tão importante, né, na vida de todo mundo, porque é a única coisa certa que a gente tem, né? Que a gente tem. É isso aí. Então, a gente precisa conversar sobre isso. É isso aí. Doutora, assim, nós, durante esse período, né, durante esse desafio e o atendimento de vocês, e
Parecia que vocês sabiam cada estágio, né? Tudo que ia acontecendo, sem ter nenhum tipo de aparelho, né? Só conversando com a família, conversando com o seu Aquilino, com o nosso pai, né? E assim, a gente percebeu, né, que tratar a dor, ela exige ver o ser humano inteiro, né? E nós percebemos isso. A dor física, a dor psicológica, a dor social e a dor espiritual, né? E vocês nos ajudaram a tratar essas 4 dores, né? E nos ajudaram a conquistarmos o certificado de filho, né? De nós os 3 filhos, terem honrado o seu Aquilino da forma como ele merecia, né? Então, assim, fala para nós, né, sobre essas quatro etapas, né? Como tratar, como que vocês, especialistas da saúde, atuam para realmente trazer esse conforto para o paciente que está em estágio terminal de qualquer tipo de doença. Você já está formado em cuidado paliativo, né? Já sabe todas as dimensões da dor total, tá de parabéns. Obrigado, a gente aprendeu um pouquinho. E é isso mesmo, a gente aprende na prática, né? Aprende na prática. A gente tem que ver no cuidado paliativo, na verdade, em todas as áreas da medicina, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Não é só uma dor aqui do braço, do estômago, da cabeça. A gente tem que ver o que está por trás disso. Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência, que eu sou formada em 2006, um pouquinho antiga, né? Na época da minha faculdade ali, a gente não se falava sobre isso, não tinha essa cadeira na faculdade, cuidado paliativo. O paciente era deixado lá no canto para morrer assim, e usava muito esse termo, não tem mais o que fazer. Então, ele falecia num quarto escuro de hospital, sem família, passando dor, gemente. Algo muito triste. E, graças a Deus, de um tempo para cá, apesar que é algo mais antigo em outros países da Europa e nos Estados Unidos, de um tempo para cá, de pouco tempo para cá, no Brasil, estão se firmando as diretrizes, leis sobre cuidado paliativo. E aí que a gente pode se firmar para poder fazer o nosso trabalho de uma forma mais completa, né? Antigamente as pessoas falavam assim, mas não tem mais o que fazer, você vai deixar meu pai falecer assim, como se fosse, né, sem assistência. Sem dignidade. Sem dignidade. Né? A gente está aqui agora começando, na verdade, esse trabalho em Joinville já tem alguns anos, 6 a 8 anos, por aí. A gente está... E nós não conhecíamos, na verdade. E muita gente não conhece esse trabalho que existe gratuitamente pelo SUS. Pelo SUS. Né? Ninguém conhece, né? Então, é algo que... são poucas vagas no município, né? Talvez por isso. Mas é algo que a gente consegue, então, a partir desse estabelecimento, agora a gente consegue saber que existe essa oportunidade de fazer cuidado paliativo no Brasil, a gente consegue fazer com muito mais leveza e mais liberdade. Então, isso que você falou agora, voltando, dor total, a dor espiritual, a dor física, a dor social, a dor psicológica. Agora, com essa liberdade que a gente tem, que começou agora o cuidado paliativo com tudo no Brasil, tem muito que melhorar ainda, mas aqui em Joinville a gente está já passando de engatinhar, tem muito que melhorar, mas a gente já está conseguindo fazer ainda muita coisa já. A gente consegue ter essa disponibilidade, essa liberdade de estar conseguindo fazer esse diagnóstico para estar ajudando o paciente e a família em todas essas áreas. E faz total diferença, né, doutora? E assim, quais são os critérios, né, o que elege um paciente, né, para entrar nesse programa, para ser acolhido pelo programa? Né? Ótima pergunta. Então, a gente faz parte do grupo SAD de Joinville pelo Hospital São José, o Serviço de Atendimento Domiciliar. O SAD contempla várias áreas do atendimento domiciliar, deshospitalização, do crítico crônico, antibiótico terapia, e tem lá a minha parte da doutora Gabriela, que é só do cuidado paliativo. São 20 vagas. É claro que a gente não engessa. Se precisa muito, a gente acaba colocando aquelas vaguinhas extras, né? Não é para todo paciente. Então, deixa eu deixar uma coisa clara aqui.
O cuidado paliativo num paciente oncológico, a gente trabalha mais com oncológico no Hospital São José porque lá é referência de Perfeito. oncologia. E tem muito paciente, então não tem nem como absorver outras áreas da medicina, né? Então a gente foca no oncológico. Quando você descobre uma doença incurável, ameaçadora da vida, você já precisa ser um candidato a fazer pelo menos uma consulta com um médico de cuidado paliativo. Então, ao diagnóstico, por exemplo, descobri um câncer já está metastático, sei que não vai muito tempo, já faz essa consulta no ambulatório. O ambulatório do Hospital São José tem médicas do Hospital do Cuidado Paliativo e já começa a abordar essas conversas de final de vida, de acolhimento da família, como que você vai querer, o que é importante para você nessa fase. Pergunta para o paciente o que é importante para o senhor nessa fase e vai conseguindo fazer esse acolhimento. Quem entra para atendimento domiciliar? Aquele paciente que já está ali mais ou menos 1 mês, 6 semanas, a gente consegue ter uma previsão com alguns scores, né? Tabelas, a gente consegue mais ou menos prever ali. O paciente que já está mais debilitado não consegue sair do leito, com ingesta alimentar menor. Então, a gente consegue fazer uma triagem desses e falar, opa, agora então a gente vai atender ele em casa. Que foi exatamente o que aconteceu com o nosso pai, né? Exatamente. Com o seu Aquilino, né? Nós iniciamos ele foi acolhido, na verdade, pela sua equipe, pela senhora, uns 40 dias antes do falecimento dele. E realmente, todas essas 4 etapas, né? Nós conseguimos, com a ajuda de vocês, e também com a união da família, né? Dos 3 filhos, né? Eu, o Ivan, que é meu irmão, a Elisângela, que é nossa irmã, os netos, as noras, o genro. Então, assim, todo mundo, minha mãe, né? Todo mundo teve muito junto dele, né? Então, assim, e vocês perceberam isso, vocês notaram isso, né? E a transparência dele, né? A facilidade, uma das lições que ele nos deixou, que é a facilidade que ele tinha em falar de morte, né? E tornar esse assunto leve e tão natural. Né? Isso nós aprendemos, esse foi uma grande lição que ele nos deixou. Né? No começo nós tínhamos medo de falar sobre isso, todo mundo tem medo de falar sobre isso. Né? É cultural, né, Cristiano? É cultural. E assim, ele nos deu essa lição, ele nos deixou essa lição e sempre deixava muito bem claro o que ele queria. O que ele queria que fosse feito. Né? Detalhes, né? O que ele queria. Ele sempre falava. Né? Então, e vocês... nos ajudaram a perceber quando ele tinha dor, porque ele não reclamava de dor. Ele nunca reclamou de dor. Né? Então, eu lembro que uma das consultas, a senhora foi lá em casa, lá na casa dele, e ele não estava reclamando de dor, e a senhora falou, eu vou aplicar morfina porque ele está com dor. Né? E a senhora percebe isso de uma forma... Sempre olhando para o paciente, a gente entendia que a senhora percebia isso, tinha essa sensibilidade. Né? Exatamente. E conta para nós um pouco dessa experiência, né? Das lições de vida que cada paciente deixa para vocês, como que para um médico, né? De tratamento paliativo, tratar a família, ajudar a família, dar o respaldo para a família. Eu lembro que quando nós fomos conversar a primeira vez, lá no seu consultório, no Hospital São José, fomos eu e meu irmão, um homem desse tamanho, 100 quilos, né? E quando eu comecei a falar, eu sou chorão de Chorãozinho! Né? Eu comecei a chorar, né? E eu lembro que a senhora, de uma forma muito carinhosa, a senhora levantou da sua cadeira, né? Foi até a papeleira e tirou um papel toalha e me entregou. E tem cenas que a gente não esquece. Né? E ali eu vi que não era um médico. Né? Ali eu vi que não era um médico, que nós estávamos entregando aquele momento que nós queríamos gerar. O objetivo era só gerar um conforto para o meu pai. Nós sabíamos que o tempo dele era curto. Nós já sabíamos disso, ele sabia disso. E a senhora nos deu a senhora e a sua equipe nos deram essa grande ajuda, essa grande lição. Né? E como que é tratar dessa forma, né? Tratar principalmente a parte psicológica, a parte do amor, né? Como é conduzir isso? Quais os aprendizados que essa equipe leva e, enfim? Aprendizado diário, né? Nesse tempo que a gente está ali, aprendizado diário. Então a gente lida com todos os tipos de pessoa.
tem aquele que sabe que está para partir e já começa a chamar a família, os filhos, para uma conversa, né, sobre isso, que aceita. Tem outras famílias que são um pouquinho mais difícil, que está ali ainda apegado em algumas coisas, que não aceita. Como que a gente lida com isso? Primeira coisa, tem que ter muita paciência e conforme a necessidade, a gente vai precisar tocar naquele assunto várias vezes até uma hora acontecer de ter um entendimento, né? Mas isso não seria possível se não tivesse a equipe multiprofissional junto com a gente. São quantos profissionais e quais as áreas que fazem parte da equipe? Então, vamos lá. Tem os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, psicólogo na equipe, nutricionista. A nossa psicóloga, a nossa nutricionista, o enfermeiro, eles são já especialistas em cuidado paliativo e oncologia. Então, a Nutri sabe que vai chegar lá e não vai pedir para comer um caminhão de coisa para fortalecer, para melhorar. Perfeito. Né? Então, isso já vai acolhendo a família, vai cada um fazendo o seu trabalho. Tem a fisioterapia, no nosso caso, para cuidado paliativo, é fisioterapia de conforto. Né? Não vai sair reabilitar. Assistente social e fono. E sem contar quem trabalha por trás dos bastidores, né? Daí tem os motoristas. Motorista, administrativos, motoristas sempre com muito carinho também, eles entendem muito o nosso trabalho. É algo muito legal, assim, muito gratificante. A equipe de enfermeiros. Né? A equipe de enfermeiros, os técnicos de enfermagem, então cada um no seu papel. Então a gente chega numa casa, eu vou conhecer um paciente, a gente consegue, às vezes até numa primeira consulta, numa primeira abordagem, a gente consegue diagnosticar, fazer um panorama do tipo de dor, de sofrimento. Né? Então, aqui, eu vou numa casa, eu fui numa casa ontem, por exemplo, que eu diagnostiquei um sofrimento social. O senhorzinho sabe que está próximo a partida dele, ele está preocupado como vão ficar os filhos e a esposa, ele está preocupado, ele está com vergonha que ele não pode mais, que ele já, se for sair de casa, vai ser na cadeira de roda. É todo um, né? A gente consegue perguntar e abordar isso já, às vezes, com 1 ou 2 conversas na casa. E aí que a gente vai acionar. Então, a gente começa a falar um pouco e daqui a pouco eu vou chamar assistente social. Então, aqui ele está com sofrimento psicológico também, porque ele está muito triste, porque ele já não consegue fazer o que ele fazia antes e não vai voltar a fazer. E aí a psicóloga entra, ela tem também ali, a nossa Janaína tem anos de experiência com oncologia, de ambulatório de oncologia, anos. Então, já sabe onde pisar e tudo. Né? A gente consegue identificar esse sofrimento espiritual, aquela pessoa que se culpa por algumas coisas e também pergunta por que Deus fez isso comigo. E aí a gente oferece uma visita religiosa. A gente está sem capelão na equipe, a gente ainda vai ter. Mas aí, de acordo com a religião da pessoa, a gente vai orientando, né? Quem sabe chamar, então, seu líder religioso, vale a pena. Legal. E assim, como a senhora avalia e qual o peso e a importância da família, o envolvimento genuíno da família nesse tipo de tratamento? 100%. Não tem. É tudo. O exemplo da casa de vocês, assim, é um exemplo clássico, lindo, assim, de acolhimento. Então, se todas as famílias fossem assim, né? Então, a gente viu ali envolvimento desde a nossa primeira conversa no final de semana ali no hospital, né, Cristiano? A gente conversou e aí eu já falei, olha, ele vai precisar, de repente, de uma cama hospitalar. No outro dia, vocês já estavam lá com a cama hospitalar, alugada, não sei. Precisa disso. No outro dia, já estava lá. A mãezinha lá, fazendo todo mundo ao redor, a família junto. É tudo para o paciente. Para que ele possa fazer a passagem dele de uma forma confortável, digna, perto de quem ele ama. Muito diferente do hospital, né? Com certeza. E, assim, o pai tinha sempre um pavor de hospital, né? Tinha, eu lembro. Total, a senhora lembra, né? Então, até ele teve, nos últimos 3 meses, antes dele falecer, dele partir, ele teve 2 AVCs, né?
E ele não queria ficar no hospital de jeito nenhum, né? E todas as vezes que ele passava mal, nós chamávamos o SAMU, também uma equipe muito bacana, né? Até um abraço pro time do SAMU, que sempre nos atendeu muito bem, né? Os meninos. Os meninos do SAMU, né? Que conhecem também o trabalho de vocês e assim, eles admiram muito o trabalho de vocês, né? Então, fala da equipe de vocês. Toda a galera do SAMU sabe do que se trata, né? E assim, a gente percebe a inspiração que vocês são para eles, né? Então, quando chegava o pessoal do SAMU lá e queriam levar o pai pro São José, né? E já estava pactuado entre nós, né? Pai, a gente não vai deixar levarem o pai. Isso estava muito claro, né? Mas ele sempre tinha a questão das dores, dos desconfortos, a falta de apetite, né? Que aí a gente que não tinha conhecimento até a entrada de vocês no processo, nós queríamos dar alimento para ele e tal, daí a senhora e a nutricionista falavam, não deem, não forcem, né? Então se ele tiver com vontade de comer, com fome, ofereçam alguma coisa, senão não forcem, né? Então, assim, todo esse aprendizado que nós tivemos, essas orientações que nós tivemos, foram fundamentais para que nós pudéssemos gerar o conforto que ele merecia, né? E vocês trouxeram isso para a gente, né? No Brasil, doutora, a partir de qual ano e quando começou, na verdade, a questão da medicina paliativa no Brasil, né? Na década de 40 foi na Europa, né? E no Brasil, como entrou, quando começou, como é que está isso? Aqui no Sul é mais forte isso? Fala um pouco dessa situação para a gente, por favor. As políticas de cuidado paliativo estão cada vez mais fortes, né? Mas é de muito pouquinho tempo para cá, né? Então, tem lei de 2023, 2024, tudo muito recente. Muito recente. Muito recente. Muito recente. Tanto é que, como eu disse, eu passei pela faculdade sem essa cadeira. Hoje existe aula de cuidado paliativo na faculdade, os alunos da Univille já sabem mais ou menos como fazer. E eu tive que aprender sozinha na raça, né? Então, ia atrás, porque era algo que já me encantava. Aos poucos, a gente o Santa Catarina está sendo bem cotado. O Hospital São José tem o apoio do Hospital Sírio-Libanês para essa parte do paliativo. Pô, que bacana. Uma coisa também legal do pessoal saber, a gente caminhou esse último ano, com o Sírio-Libanês, prestando consultoria, como se fosse assim, a gente foi ajeitando tudo que tinha que ajeitar ali no nosso serviço. Eles vieram, fizeram visita presencial, isso é ligado ao Ministério da Saúde. Perfeito. E foi algo daí meio que obrigatório para nós. Vamos estabelecer um serviço mais solidificado. Por exemplo, POPs, né? Vamos escrever tudo que vocês têm de protocolo de final de vida, protocolo de dor, protocolo de sedação paliativa. Então, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas do Sírio, que já estão há mais tempo nesse caminho, eles foram a gente agora vai para a última reunião de encerramento esse mês. Pô, que bacana. Foi algo também que deu bastante... Hospital referência no mundo, né? Isso. E estender a mão para... E fomos elogiados, né? O Hospital Infantil também participou, mas ainda não tem esse serviço para algo interno ali do hospital, né? Do médico chegar, paliativar a criança, já internadinha, né? Mas esse serviço de atenção domiciliar é o Hospital São José que tem. Pô, que bacana. E então é algo que está crescendo no Brasil. Eles estão fazendo esse trabalho, eles fazem um reconhecimento de campo antes, aonde eles veem esse potencial, eles vão fazendo essa solidificação, para depois um ir ajudando o outro e crescendo, porque o objetivo é ter muito mais espalhado esse serviço, né? Além de diminuir custo hospitalar de internação, certeza. Que diminui bastante. Com toda certeza, mas sem dúvida. Então, mata dois coelhos, sim, né? Sim. É o paciente que está sendo acolhido em casa, que não tem nem comparação, porque antes não ficava em casa porque não tinha remédio suficiente, não tinha remédio na veia. O paciente ficava sofrendo em casa. Então, vamos para o hospital. Aí, no hospital também é outro extremo. Não pode entrar visita toda hora.
tem aquele negócio de ficar em quarto coletivo, daqui a pouco acende a luz na hora que ele consegue pegar no sono para descansar, tem um fazendo barulho, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, tudo contribui para ele não ter o sossego, né, o descanso adequado. E agora, com a gente podendo fazer até medicação injetável em casa, né? Teu pai foi para a bomba de morfina. Exatamente. Né? Tinha lá um enfermeiro que ia lá todo dia fazer a troca da solução. A gente, né? E o contato telefônico também que a gente tem. Então, é algo que deshospitaliza e ajuda a família e o paciente. Muito então, bacana. É o caminho. Muito bacana. Eu sei disso, nós sabemos disso. Doutora, aproveitando... o pai chegou a ficar 7 dias internado, mesmo contra a vontade dele, mas não teve jeito, porque ele teve um momento que ele teve uma suspeita de tuberculose. Lá no começo, Lá né? no começo. Quando eu conheci ele ali. Isso. Né? E aí não teve jeito, né? E nós ficamos com ele, aí todo mundo revezou, enfim. E nós vivemos uma experiência e nós passamos a ser guardiões de toda a equipe do Hospital São José. Né? Porque a primeira noite que o pai ficou internado, eu fiquei na observação com ele no corredor. E ali, enquanto ele dormia, eu sou muito observador, né? Eu sou muito de conhecer histórias, enfim, né? Gosto muito disso. E eu fiquei impressionado com a dedicação, com o amor, que, sem exceção, todos os profissionais, enfermeiros, médicos residentes, os médicos mais sêniores, a equipe de enfermagem, enfim, as tias da limpeza, impressionante o amor e a dedicação que eles têm para com todos os pacientes. E isso me chamou muito a atenção, porque muitas vezes o hospital superlotado, né, muito lotado, gente internada no corredor, de todo tipo de situação, traumas, enfim, acidentes, pacientes oncológicos e por aí vai. Mas eu fiquei muito impressionado com o atendimento, com a capacidade de acolhimento de todos os profissionais do Hospital Municipal São José. Assim, o Zequinha é um patrimônio de Joinville, né, nós sabemos. Existem muitas críticas, né, e realmente a gente acaba entendendo, porque são momentos difíceis, né, pelos quais os pacientes e os familiares acabam passando, mas a capacidade de acolhimento de toda a equipe, ninguém me falou. Eu tive a oportunidade de presenciar, o meu irmão, a minha esposa, a Andréia, a minha cunhada, a Andressa, a minha irmã, Elisângela, todos nós, o meu cunhado, o Jonathan, tivemos, e até conversamos sobre isso, né? Da capacidade de acolhimento e o amor e o carinho e a dedicação que todos os profissionais têm dentro do Hospital São José. Então, assim, realmente é uma equipe abençoada por Deus e que faz porque ama estar ali, né? Porque não é qualquer pessoa que estaria disposta a fazer tudo o que eles precisam fazer para gerar um mínimo de conforto e para curar os pacientes que estão ali. Porque o objetivo deles realmente sempre foi e sempre vai ser a cura dos pacientes, né? E às vezes com muitas limitações, né, em termos de medicamento, de leitos e por aí vai. Então, eu tenho orgulho de falar hoje que eu sou um defensor, um guardião do Zequinha, do Hospital São José e de toda a equipe que faz parte dessa instituição, que é motivo de orgulho para Joinville e região, que acolhe e que atende pacientes de Joinville e de cidades vizinhas, né? Então, realmente, são pessoas maravilhosas, são pessoas que inspiram e que ensinam muito para nós, né? E, doutora, o que levou a senhora a chegar na área a escolher pela medicina paliativa, né? Como foi acontecendo, como a senhora foi se apaixonando por essa área e conta para nós um pouco a respeito disso. Só deixa eu voltar num comentário na tua fala, porque é muito legal essa gratidão. Porque mesmo ali no corredor, você estava conseguindo enxergar o melhor de cada funcionário e o respeito que cada funcionário do hospital tem pelos pacientes e pelos familiares. Por mais que não tenha tanta estrutura, o hospital está pequeno para a cidade, mas todos os funcionários lutam para fazer o melhor. Isso é gratificante a gente ouvir assim você falar com essa gratidão toda.
Tem muita gente que, se estivesse no corredor, podia ter qualquer funcionário que fosse fazendo bem que não ia ver essa parte, só ia ver, nossa, mas meu parente está no corredor, ia gravar vídeo reclamando, né? Então, acho que é esse caminho, né? A gratidão. Com certeza. E eu sou suspeita para falar, Hospital São José, Zequinha, vai morar no meu coração para sempre. Eu amo. Como que eu fui para essa área do cuidado paliativo? Médica plantonista a vida inteira. Sempre me incomodou um pouco quando eu ia dar alguma notícia ruim, não ter um lugar direito para sentar, para acolher, aquele lance de sentar para dar uma notícia ruim, poder sentar, olhar nos olhos, poder oferecer um copo d'água e falar, eu tô aqui. Às vezes é um corredor, às vezes é algo lotado que você tem que falar de pé, né? E, além disso, acho que toda a minha história de vida, questão de fé, de espiritualidade, da minha fé em Cristo, né? A gente sabe que se Deus é amor, então a gente tem que procurar melhorar cada dia nesse amor. Então, foi algo que, quando eu tive contato, eu me apaixonei e parece que eu vivi até agora para encontrar esse caminho do cuidado paliativo, assim, graças a Deus. Não é todo dia que né? Não são todo dia que são flores, tem dias de pacientes difíceis, situações difíceis, mas aí que entra a nossa persistência em buscar em Deus ajuda para a gente poder ajudar. De onde vem essa força, né? A senhora fala um pouco a senhora é muito família, né? Tá vindo a primeira filha, né? Temos aí 8 meses de gravidez. Né? E tá vindo a Maria. Tá vindo a Maria. De onde vem essa força, né? Porque lidar com toda essa situação de problemas de outras pessoas, de cuidar, certamente traz uma carga muito pesada. Né? E de onde a senhora busca força para ficar motivada e para sempre estar com esse sorriso no rosto, esse brilho no olhar de estar servindo ao próximo? De onde a senhora busca essa força? Cristiano, todos nós temos nossos dilemas, né? Se eu sinto e eu sei que Cristo me cura, eu quero ser curada para curar. Então, essa fonte que é a minha força. Na palavra de Deus, se você me permite. Claro, com certeza. Olhando aqui para esse copo d'água, né? Jesus um dia falou para uma mulher, se você voltar a beber dessa água aqui, você vai voltar a ter sede daqui a pouco. Daqui a pouco você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der para o teu espírito, você não vai mais ter sede. E, além disso, de você se saciar, você vai poder... Essa água vai jorrar de você para todos os lugares para sempre, para a vida eterna. Então, é isso que a gente busca, apesar das nossas falhas e limitações, a gente busca ajudar o próximo e procurar estender aquilo que Cristo fez por nós, pela minha família, por mim, pela toda a minha família, por todos os que eu amo. E como não, né, transmitir esse amor? Então, acho que é um pouquinho disso. É isso aí. E assim... Quais são os seus próximos passos na sua carreira? Né? Conta um pouquinho para nós de quais são os seus sonhos e os próximos passos, a especialização, enfim. Próximo passo agora é ser mãe. Muito bom. Na carreira. Uma vocação muito especial, né? Um presente, na verdade. Minha primeira filha. Eu estou terminando essa pós-graduação em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, que a professora, a líder é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela escreveu vários livros já sobre cuidado paliativo. Recomendo você procurar algum ali na internet, ver qualquer um dos temas ali são Tem um livro famoso excelentes. Dela, né? Tem o livro da morte, é um dia que vale a pena viver. Eu ganhei de presente esse livro, não li ainda, mas a senhora me falou que eu já vivi já viveu o que diz o livro. Que bom. Então, é algo que vai mudando a concepção, a nossa concepção, aquele medo de falar sobre isso, o estigma, vai caindo por terra. E a gente começa já a organizar as coisas bem antes, e sem medo de falar sobre isso. Terminando a pós, eu quero
continuar nesse caminho, especializando mais e mais, também fazer, de repente, uma especialização só em dor. Então, temos algumas coisas aí, uns projetos pela frente. Que bacana, mas assim, posso dizer que de dor a senhora já pode se considerar uma especialista e nem precisa de muito aparelho, muito equipamento, porque tanto a dor espiritual, a dor que não é física, né? A sensibilidade que a senhora tem para perceber isso, tanto do paciente quanto dos familiares, eu posso dizer que eu e meus irmãos, a minha família, meu pai, meu saudoso pai, a minha mãe, nós somos agraciados com essa sua especialidade de colocar em prática o que a senhora aprendeu e já é uma especialista, né? Então, continue nesse caminho. E assim, estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo, desse bate-papo muito especial, né, em memória e em homenagem ao seu Aquilino, né, que há um mês nos deixou. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para as famílias que estão passando por essa situação e falasse o que a senhora tem de experiência já lidando com tantas histórias, né? Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Perdoe, ame, não deixe para amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Deixa a tua vida resolvidinha. É muito melhor assim. E o grande mistério é que a morte não é o fim. É o começo. Então, se você tem um ente querido que está passando por isso ou que acabou de falecer, você pode ter certeza que um dia estaremos juntos. Vai ficar saudade. Mas se a gente procura amar, perdoar, ter fé, é isso que importa. A gente vai lidar com isso de uma forma muito melhor e mais leve. E que Deus nos ajude a aprimorarmos esse nosso amor, esse nosso cuidado. Muitas vezes a gente é falho, mas com a ajuda do nosso Deus a gente consegue cuidar melhor. Com toda certeza. Muito obrigado pelo seu tempo, que agradeço. Pelo carinho, por ter aceito esse convite. Transmita um beijo, um abraço, um sentimento de gratidão infinito a toda a sua equipe, a todos os profissionais do Hospital São José, sem exceção, né? E que nós tivemos a oportunidade de aprendermos muitas lições durante esse período que nós tivemos aí para cuidar do nosso pai. Foram 2 anos, os últimos 4 meses que foram os mais difíceis. Mais intensos. E aos 45 minutos do segundo tempo, que era no sábado à tarde, e que a senhora falou que estava chegando o momento, né, que o pai já estava em coma, enfim, né, e nós tínhamos receio que nós não conseguiríamos cumprir um dos desejos dele, né? E agora eu gostaria de deixar uma mensagem muito especial. O último desejo que nós achávamos que nós não conseguiríamos cumprir, ajudar meu pai a cumprir, era o perdão, né? E aos 45 minutos do segundo tempo, nós conseguimos... Tinha muita gente rezando por nós durante todo esse período, muitos amigos queridos, e teve muita oração, teve muita força, teve muita fé de todo mundo, da nossa família, da minha mãe, e nós conseguimos fazer e sensibilizar uma pessoa que o pai precisava receber, precisava praticar o perdão. E ali nós conseguimos entender, né, porque o pai já estava em coma e dizem que, eu não sou médico, mas dizem que quando a pupila já está dilatada, a pessoa não chora, né, a pessoa não derrama lágrima, né? E quando chegou essa pessoa, entrou no quarto e ela chamou o pai pelo nome, o pai derramou lágrimas e começou a procurar a mão dela, e ela falou que perdoava o pai, pediu perdão para o pai, e ali nós vimos que a força que tem o perdão. Ali aconteceu uma cura que vai ficar na mente, na nossa mente, na imagem das pessoas, da minha esposa, do meu irmão, do meu sobrinho, da minha mãe, né, que presenciaram esse momento. Então, o que eu tenho para dizer e deixar como mensagem, em memória desse cara que foi um cara tão especial,
pratiquem o perdão. Não esperem. Não devemos esperar. Devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Né? Então, assim, o perdão é uma cura, o perdão cura, e o perdão faz uma diferença, tira um peso gigantesco. E assim que aconteceu esse momento tão especial, eu tive a certeza que o pai que o seu Aquilino não chegaria, não amanheceria o dia. E do dia 16 de agosto, às 21h15, foi o momento que ele partiu e ele conseguiu se curar em todos os sentidos. Então, muito obrigado pelo tempo de todos. Espero que esse episódio do UnityCast, O Risco do Sucesso, possa trazer grandes lições para todos. E até o 8º episódio, que nós já estamos preparando e que também vai ser muito especial. Muito obrigado. Beijo no coração. Obrigado, doutora. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada pelo tempo, pela audiência. Obrigada por tudo. Obrigada pelo convite. Obrigado, doutora.